Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Paulo Jucá e o tema da nossa aula de hoje é projeto de texto. Pessoal, mas o que vem a ser um projeto de texto? Quando nós estamos falando, nós estamos organizando a nossa fala dentro da nossa memória. Ou seja, há uma organização prévia daquilo que nós projetamos por meio da fala. E com o projeto de texto ou a, com a produção de texto, nós temos que também ter esta organização para que o nosso texto ele tenha maior fluidez, ele tenha maior entendimento por parte do leitor. Então, é necessário que haja em qualquer produção textual um projeto de texto. Então, o projeto de texto, na verdade, ele é um planejamento prévio à escrita da redação. Ele é um esquema que deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Então, quando nós lemos um texto e que percebemos que há um projeto de texto, nós observamos que a organização dos argumentos ela fica mais presente, fica mais clara. Então, é isso que é necessário para que nós possamos produzir um bom texto. E é importantíssimo que vocês sigam aqui as orientações que eu vou trazer a partir de agora. Então, o projeto de texto, ele traz essa questão do sentido entre as partes do texto, a relação de sentido entre as partes do texto, a precisão vocabular, seleção das palavras adequadas para a produção do texto, a seleção também dos argumentos, que argumentos eu vou utilizar para o meu texto, para que eu possa convencer o meu leitor de que esse meu posicionamento é adequado, a adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real, e a ordem lógica, né? A progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema. Essa progressão temática é aquilo que constitui a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, eu coloco, por exemplo, uma definição lá na apresentação, eu sigo todo o meu texto falando sobre aquilo que eu coloquei como enunciação na primeira parte do meu texto. E então vamos falar agora precisamente da estrutura do projeto de texto. Lembrando, pessoal, que deve-se seguir essa estrutura na produção do seu texto, tá? Do seu texto. Então, vamos lá. A introdução. O que eu devo colocar, professora, na minha introdução? O que vem a ser uma apresentação? O que vem a ser essa introdução? Primeira coisa, a introdução ela vai ser o seu primeiro parágrafo e na introdução você vai apresentar o seu tema. Então, eu vou trazer de uma forma aqui sucinta, mais objetiva e direta sobre o meu tema. Você pode trazer uma citação, pode iniciar a sua apresentação com a citação e depois falar sobre a temática. Pode só trazer como apresentação, porque muitas pessoas têm a dúvida assim, onde eu coloco uma citação? Eu posso trazer isso na apresentação? Pode, tá? Mas é claro, lá nos argumentos é obrigatório. Aqui, na introdução, não. Você vai trazer para o seu leitor as informações acerca daquilo que você está falando. Por isso, é importantíssimo não iniciar o seu texto como se a pessoa tivesse lido lá os textos motivadores. Você vai falar sobre a questão da pena de morte no Brasil, então você já inicia colocando a pena de morte no Brasil e aí vai desenvolvendo no seu texto,
certo? Você não pode colocar nos textos lidos, conforme eu li nos textos, não, porque o seu leitor não vai ter tido o acesso que você teve, e agora é uma produção autoral, tá, pessoal? Então, tenham cuidado quanto a isso. Então, a introdução, você vai apresentar o tema da sua produção de texto e você vai também trazer na sua introdução uma tese. O que você vai defender? O que é uma tese? É você defender algo. Que tese é que você vai defender? Então, você já traz isso na introdução, de uma forma, claro, um pouco mais um pouco mais sucinta, mas você vai trazer na sua introdução. E também, pessoal, nessa introdução, como você vai defender essa tese, você vai trazer 2 pontos que são necessários para fortalecer essa tese, tá? Você pode trazer esses pontos como o problema que contribui para que isso aconteça, certo? Ou já trazer também em forma de solução, mas o ideal é sempre você trazer os problemas que contribuem para aquilo que você está defendendo. E aí, eu trago aqui como exemplo, né? Desculpa, eu trago aqui o primeiro ponto. Você vai mencionar de forma breve o primeiro ponto a ser discutido e o segundo ponto. Então, o ideal é que você traga 2 pontos de vista, tá? Que contribui para que essa tese, né, para que você fortaleça essa sua tese sobre a sua defesa. Então, nesses 2 pontos, você vai mencionar o que vai ser discutido. Só 2 pontos. Por quê? Se eu trago 3 pontos, eu vou ter que colocar 3 parágrafos. Para cada ponto, isso aqui vai ser um parágrafo mais adiante. Eu posso colocar um só? Pode, você pode colocar somente um ponto de vista, mas lembrando que você vai ter que ter mais argumentos e vai também ter que evitar que dentro do seu texto você não fique falando a mesma coisa e o seu texto fique cansativo. Quando você traz pelo menos 2 pontos de vista, significa que você tem mais conhecimento acerca daquilo que você vai defender. É a mesma coisa que eu perguntar a vocês, por que você é a favor da pena de morte? E você ter só um único argumento para me convencer. Agora, se você tem mais de um argumento, é claro que isso vai se consolidar melhor. Então, nessa introdução, vocês vão trazer dessa forma a apresentação da tese e os 2 pontos que vão ser discutidos no decorrer do texto. Vamos ver os exemplos? O exemplo? Então, tem aqui. Em sua obra Cidadão de Papel, o célebre escritor Gilberto Timsten disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no Brasil ainda não é democrático. Aqui ele ainda está, pessoal, apresentando temática, que é aquela que eu passei a vocês, que é sobre a questão do acesso ao cinema no Brasil. Foi um tema do Enem anterior. E aqui ele apresenta, ele fala sobre a desigualdade de acesso, sobre a questão do acesso ao país que ainda não é democrático. Aí agora ele vem colocando os 2 pontos, que é isso que eu gostaria que vocês colocassem atenção. Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Então, ele colocou aqui como
questões que contribuem para que esse acesso não seja democrático, que é o quê? A falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas. E ele colocou também, como segundo ponto, a urbanização desordenada das urbes, ou seja, o crescimento desordenado, né, de casas, né, o crescimento desorganizado da sociedade. E aí, pessoal, no parágrafo seguinte, porque ali nós tratamos do primeiro parágrafo, então agora eu vou passar para a linha seguinte, fazer o recuo de parágrafo, sempre lembrando aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, de alinhamento de parágrafo, né, até o final. Nós vamos passar para a parte do desenvolvimento. Então, o que eu vou colocar, professora, no meu desenvolvimento? Eu coloquei os 2 pontos, não foi? Bem aqui no finalzinho da minha introdução. Então, o que eu vou fazer em ordem que eu coloquei? Eu vou falar sobre esses problemas que contribuem para a falta de acesso. Então, eu venho no parágrafo seguinte, que seria o segundo parágrafo, eu vou fundamentar os meus argumentos, explicando, explicitando quais as relações, quais as informações, fatos, opiniões que eu tenho para fortalecer isso que eu estou defendendo. Ele está falando aqui que o problema da falta de acesso é a falta de subsídios para infraestrutura. Então, você tem que defender isso. Então, eu faço essa fundamentação. Então, aqui, nessa parte, eu posso trazer exemplos de reportagens, entrevistas, trechos de música, um breve resumo, bem pequeno, sobre alguma série, posso citar alguma série, posso citar alguma frase, eu posso citar algum fato histórico, enfim, tudo que me ajude a fortalecer e a provar que o problema é a falta de infraestrutura, tá? No ponto 2, que agora eu passo para o próximo parágrafo, então agora nós vamos para o terceiro parágrafo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou falar do segundo ponto que eu coloquei. Qual foi o segundo ponto, gente? O segundo ponto, desculpa, foi a urbanização desordenada das urbes. Então, o que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz com o ponto 1. Eu irei buscar elementos que me ajudem a fortalecer isso que eu falei, que foi o crescimento desordenado das grandes cidades, né, o crescimento desorganizado da sociedade, que fez com que hoje não houvesse aí a democratização do cinema no nosso país. Então, eu vou fazer esse apanhado, trazendo aí, exemplificando, trazendo exemplos, frases, trechos de poesia, tudo que você tem de conhecimento, que você consiga relacionar com esse tema, certo? E aquilo que eu sempre falo para vocês nas aulas, é você observar o que passa ao seu redor de uma forma diferente. Então, e conseguir trazer isso que você observa para dentro do seu texto. Então, aqui, pessoal, nós já estaremos no terceiro parágrafo. Então, eu trouxe tudo isso, eu vou trazer agora como exemplo essa questão de como desenvolve, né, o ponto 1, ponto 2. E depois aí nós já iremos passar para o parágrafo final. Então, olha só, ele falou
que o ponto 1, problema, era a questão da infraestrutura. Então, ele vai falar aqui sobre esse viés, sempre tentem colocar uma conjunção, né, que dá sequenciação ao texto, esse que nós falamos que é os conectivos entre parágrafos, tá? Que é para dar sequência ao parágrafo anterior, porque eu coloquei lá no primeiro parágrafo os 2 pontos de vista. Então, agora eu vou falar sobre eles. Então, ele já remete, aí agora sim, você pode remeter ao que você falou lá atrás. Sobre esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinemas nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social, o proposto pelo contratualista John Locke, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é, muitas vezes, pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer dotados de praça de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto Dimstein, vai de encontro ao contrato social. Então, olhem só, ele trouxe aqui, nesse ponto de vista, nesse parágrafo, várias questões que ajudam ele a fortalecer aquilo que ele disse, que é a falta de infraestrutura. Então, ele trouxe aqui, citou essa questão do contrato social, né, de John Locke. Ele trouxe a questão desse contrato social, que também faz menção a Gilberto Dimstein. Então, ele trouxe aqui como exemplos esses 2 sociólogos, filósofos, para discutir e fortalecer aquilo que ele está falando, que a instalação de cinemas nessas regiões, né, nessas cidades que são pequenas, ela é precária, né? Mas John Locke, ele fala que é obrigação do Estado garantir e fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo de todo mundo. Então, ele traz esses exemplos para fortalecer o que ele está dizendo. No segundo ponto, ele falou do crescimento desordenado das urbes. E aí ele traz aqui como fortalecimento desse ponto de vista o geógrafo Milton Santos, que fala que as cidades cresceram de forma desordenada. Então, ele fala assim, além disso, o crescimento, e vocês percebam aqui, ele vai começar um terceiro parágrafo, esse é o terceiro, e ele faz menção ao que está sendo falado lá atrás, utilizando quem? Os conectivos, que é uma conjunção. Além disso, que ele falou da infraestrutura, além da infraestrutura, né, tem outra situação. Então, ele fala assim, além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribui ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel.
que ele fez aqui, pessoal? Ó, algumas coisas que eu quero que vocês observem e que vocês comecem a fazer isso também dentro do texto de vocês. Ele trouxe aqui um termo que é da área de geografia, então ele conseguiu trazer um conhecimento que é um conhecimento científico, é um conhecimento que nós temos em sala de aula, que é da área de geografia, para o texto dele. Então, ele atribui a essa desigualdade à questão geográfica. Como houve esse crescimento desordenado, não há possibilidade, né, de ter os cinemas, porque foi crescendo demais e tendo essa desigualdade social. E ele traz um termo também da geografia que chama gentrificação, aí ele fala, que ele traz o termo, mas ele fala o que é esse termo, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Outra coisa que ele traz aqui é o termo favelas, porque favelas não é em todo lugar que tem esse termo. Na verdade, hoje nós chamamos até de comunidade, né? Então, ele traz, ó, por conseguinte, as favelas, aí ele explica o que são favelas. Então, isso é muito importante. Quando você traz um termo que ele pode gerar dúvidas para alguma região ou um termo que é um termo coloquial, você sempre tem que trazer ali o significado desse termo. Então, gente, trouxe-se o segundo ponto de vista, ele trouxe os argumentos para justificar esse ponto de vista dele, e ele trouxe também esses exemplos, né, que são exemplos que fortalecem isso. Então, finalizado essas duas partes, agora vem o quê? A conclusão, certo? E que é a conclusão? Conclusão é a retomada aos dois pontos, ponto 1 e 2, e uma proposta aos pontos 1 e 2, tá? Então, vocês podem observar que o texto ele vai ficando um pouco mais direcionado. Ele não consegue fugir muito do objetivo dele, da temática dele. Isso aqui nós utilizamos, que é o projeto de texto, para que não haja a fuga do tema e que o seu texto ele fique fluido, ele fique numa sequência lógica, sem desvios, sem você começar a falar de uma coisa e já ir para outra que não tem relação com o seu tema. Então, como que nós podemos fazer essa retomada aos pontos 1 e 2, que está lá na introdução, e trazer uma proposta de solução a esses pontos? Então, vamos lá. A retomada. Ele traz, portanto, para a efetiva democratização, porque ele está falando, lá a temática dele é a falta de democratização de acesso ao cinema no Brasil, não é isso? Então, ele retomou, olhem só. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante que o governo federal, por intermédio de subsídios tributários estaduais, forneça a descentralização das salas cinematográficas no território, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, como aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, a fim de proporcionar a cultura de cinema para a parcela de cidadãos excluída. Ao mesmo tempo a isso, cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais do país, propor um vale-cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Dessa forma, poderia-se atenuar a desigualdade discutida por Dimstein. O que ele faz aqui, gente? Na primeira parte, ele faz essa retomada e ele traz algumas sugestões para amenizar o problema.
E aí você retoma aos 2 pontos. Preste atenção. No ponto 1, ele falou da falta de estrutura. Então, qual seria a solução para a falta de estrutura? Ele colocou: fornecer a descentralização das salas cinematográficas no território a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem. Aí ele especifica: com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação. Para que isso? A fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. E aí ele fala, agora para o segundo: ao mesmo tempo, a isso cabe ao Ministério da Cultura, principal órgão intermediador de políticas culturais no país, propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra. Ele está falando o quê? Da questão social. Lembra do crescimento desordenado e que aí não tem cinemas ali perto, as pessoas não têm condições de pagar? Então, seria isso, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Então, pessoal, essa aqui é a retomada dele aos pontos anteriores. E eu quero dizer a vocês o seguinte, pessoal: façam um projeto de texto. E eu quero dizer, pessoal, a vocês o seguinte: façam um projeto de texto ao produzir o seu texto. Isso vai ajudá-lo a não fugir do tema. Outras questões que eu quero deixar também sobre aviso é a respeito da estética do texto que nós falamos na aula online. Então, verifiquem novamente a aula online, retomem. Eu vou postar o material na plataforma para que vocês possam seguir e possam fazer a produção de texto de forma correta. Então, tenham aí um bom dia, bons estudos e até a próxima aula.